Olá, amados, a paz do Senhor. Bom, gente, eu gravei um vídeo aí, né, onde me perguntaram, que eu respondi aí a pergunta do pessoal, porque os sogros, né, os sogros apoiam, né, o adultério do filho, porque aceitam, porque concordam, né, porque fica ao lado deles, e essas situações aqui, né, eu falei lá que porque não conhece a palavra de Deus, né, porque qualquer pessoa, né, gente, independente se é sogro, se é sogro, se é sogra, se é pai, se é mãe, porque até o seu pai e a sua mãe, certo, pode aceitar, né, como tem casos que a filha não aceita, mas o pai aceita, acha normal, acha natural, então qualquer pessoa, independente se é sogro ou sogra, ou esposo ou esposa, ou filha, é qualquer pessoa, independente disso, né? Porque não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus e teme a Deus, como eu disse, com certeza não vai aceitar essa situação. Seja de quem for, seja de um filho, seja de um pai, seja de uma mãe, seja, né, porque como eu já disse, tem filho que não apoia o adultério do pai, o adultério da mãe, né? Nunca gostou, nunca, né? Então, vai depender, né? Depende, né? Mas outra coisa também que eu queria também dizer, gente, logicamente, além da pessoa não conhecer a palavra de Deus, de estar cega, né, também, né, são pessoas que a gente também pode considerar como pessoas cegas, certo? Porque não conhecem a palavra de Deus e se tornam cegas. Por isso, né, como diz as escrituras, o meu povo perece por falta de conhecimento. E quem não tem conhecimento da palavra de Deus, acaba caindo em erros, acaba caindo em pecado, acaba pecando contra Deus, porque não tem o conhecimento da situação, né? E acaba concordando coisas que Deus abomina, como a gente sabe, né? Acaba apoiando coisas que Deus não aprova, aí, né, acaba ficando a favor ali de coisas abomináveis a Deus. Mas por não conhecer as escrituras, porque quem conhece, como eu disse, eu conheço, jamais aceitaria tal situação do meu filho, como eu falei no áudio, certo? Eu não concordaria e não apoiaria. Respeitaria a decisão da pessoa, como eu disse, né? Cabe a gente apenas isso aqui, tudo bem. Você quer fazer o quê, né? Mas assim, gente, nessa questão também aqui, como eu queria dizer também, essa questão aqui também vai muito do bom senso da pessoa. Tem gente que tem um bom senso. Tem gente que sabe discernir o que é errado, certo? Tem gente que sabe discernir, né? Então vai do bom senso também da pessoa essa questão de apoiar ou não aceitar. Quem tem um bom senso, né? Ou um bom senso, né? Tem gente que jamais, mesmo que não conheça a palavra de Deus, tem gente que tem um bom, né, discernimento, uma boa sabedoria para saber que aquilo dali não é certo. Não é certo deixar a família. Todo mundo sabe que não é certo abandonar. É uma coisa que todo mundo já está dizendo, abandono. Abandono é errado, né? E se o pai e a mãe ou qualquer outra pessoa aceita, né, ela está concordando com o erro. Então é só ter um pouco de discernimento de saber que abandonar uma família, deixar um filho, deixar uma esposa, como deixar um pai, deixar uma mãe, é errado. Não ajudar é errado. Então é uma questão também de discernimento da pessoa. Daquela pessoa, se aquela pessoa apoia, ela não tem discernimento. Certo? Ela pode até não conhecer a palavra de Deus, como eu disse, tem pessoas que têm um bom discernimento. Uma pessoa que já passou pela situação também, ela vai ter o discernimento e ver que aquilo dali é errado. Por exemplo, aqui, gente, tem pessoas, eu conheço pessoas, certo? Que não é cristã, assim, que não conhece a palavra de Deus, como eu conheço, como muitos de vocês conhecem. Mas a pessoa, certo? Tem um discernimento, já passou por um abandono, geralmente quem já passou por um abandono tem um discernimento maior. Quem já foi traído ou traída, sabe o quanto é errado, certo? Então, geralmente quem já passou é aquela coisa, só não tem uma frase que diz assim, só sabe a dor do outro quando passa, né? Então, geralmente quem já passou por essa situação,
de ser abandonada, de ser deixada, de ser trocada, trocado, seja lá, né? A pessoa vai ter um discernimento maior quanto à questão. A pessoa não precisa nem ter totalmente o conhecimento da palavra de Deus, mas a pessoa passa a ter uma visão diferente, né? Passa a ter uma visão diferente. E quando a pessoa não passa pela situação, é muito difícil a pessoa ter esse discernimento. Então, como eu disse, vai de uma questão de discernimento. Eu conheço pessoas, como eu disse, eu conheço pessoas que não é crente, não é cristã, não conhece a palavra de Deus por cima, certo? Por crer que, né, se diz uma pessoa católica, tal, então conhece um pouquinho, né? Tem gente que tem os princípios bíblicos, é católico e tem os princípios bíblicos, e outras pessoas que diz que é católico só por dizer que é católico. Mas eu conheço pessoas que, né, não têm tanto conhecimento, mas a própria pessoa disse, olha, eu acho uma situação errada, eu tenho um filho que fez isso aqui e eu nunca apoiei ele, eu não sou crente, eu não sou católico, eu não sou nada. A própria pessoa diz assim, mas eu jamais, a pessoa, né, eu jamais, certo? Meu filho faz isso aqui direto, né, faz isso aqui com a minha nora, certo? Mas eu não apoio não, gente, eu não apoio não, né? A pessoa diz, mas eu não apoio não, porque eu acho uma total falta de respeito além de ser falta de respeito, né, no entendimento da pessoa, a pessoa entende que seja uma falta de respeito, que não deixa de ser, né? E eu acho uma coisa errada, a pessoa acha que é errada, então veja aí. Então muitas vezes vai do discernimento da pessoa também. Quando a pessoa tem um discernimento, e geralmente quem já passou, certo, pela situação e sabe que é ruim, sabe o quanto é ruim ser deixada, ser abandonada, não vai apoiar também não, gente, a não ser que seja realmente, né, uma pessoa, né, que leve tudo no natural, mas é muito difícil, assim, é uma questão bem relativa isso aqui, mas realmente é uma questão, tem a questão do discernimento também da pessoa, tem pessoas que têm um princípio cristão, certo, que não não conhece a palavra de Deus em sua essência, mas teve os ensinamentos, né, tem os ensinamentos bíblicos e tal, né, e outras coisas mais. Então a pessoa consegue ter um certo discernimento, né? E assim consegue ter o bom senso, gente. Porque essa daqui é uma questão até de você ter o bom senso. É uma questão de bom senso. Querendo ou não, essa questão de tratar essa situação seria ser tratada com bom senso. É uma questão que tem que ser tratada com muito bom senso por parte das pessoas que aceitam e recebem a situação como normal e natural. Porque no fundo, no íntimo, as pessoas, uma coisa eu vou dizer, no fundo, no íntimo da pessoa, as pessoas sabem que aquela situação é errada. Sabe? Aceito, mas sabe, no fundo, sabe, porque o próprio Espírito Santo, certo, incomoda para dizer para aquela pessoa que é errada. Ela aceita, ela recebe, ela apoia, mas no fundo, pode ter certeza que no fundo, certo, a pessoa sabe que é errado. No fundo, sabe que aquela situação ali é errada. Então é isso aqui, tá bom? Que eu queria compartilhar com vocês, amém? Que Deus abençoe vocês.